18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6 horas em Manaus. Eu e ela, Karime Leão. Tamo junto, Carlão. A partir de agora até às 7 da noite aqui no 18 horas. Boa noite pra você que nos acompanha nas redes sociais. No @ 18 horas News. Boa noite, gente. Mix. E agora conferindo os destaques do programa 18 horas de hoje. Manaus acorda com mais uma operação da Polícia Federal. A Operação Dente de Marfim, que teria movimentado mais de 48 milhões de reais em corrupção. Governador do Amazonas participa em Brasília de reunião sobre Zona Franca de Manaus. Em 8 anos, o número de garimpo de ouro na Amazônia cresceu mais de 90%. Agora 6:01, começando mais uma edição do programa 18 horas. Boa noite para você que vem na sintonia certa e está no melhor mix do Brasil. A partir de agora, os destaques do dia para você até às 7 da noite. Em mais uma edição. Às 18 horas, hoje é quinta-feira, 22 de junho de 2023. 18 horas. Olha aí hoje, hein? Hoje teve nova operação policial em Manaus. 70 agentes da Polícia Federal, Receita e Ministério Público cumpriram 16 mandados de busca e apreensão em casas de empresários, executivos e servidores públicos também. A Secretaria Municipal de Limpeza Pública foi alvo, hein, Karime? Também, né, Carlão? E assim como aconteceu na Operação Entulho, deflagrada agora na terça-feira, a operação de hoje, batizada de Dente de Marfim, também envolve empresas ligadas à coleta de lixo aqui em Manaus. Esse esquema teria emitido mais de 48 milhões de reais em notas frias para sonegar impostos e lavar dinheiro fruto de corrupção. Além dos 16 mandados de busca e apreensão, foi realizado também um bloqueio de 30 milhões de reais das contas bancárias e ativos financeiros, entre outros bens de 34 pessoas físicas e jurídicas. A Polícia Federal não informou o nome dos envolvidos e dos alvos dos mandados. E a ação é resultado de um relatório financeiro da Receita Federal que apontou indícios de irregularidades ligadas a um escritório de advocacia e contratações públicas. As investigações miram a contratação feita em 2016 sem licitação da empresa Mamute, na gestão do então prefeito Arthur Vigílio Neto. O contrato era para serviços de conservação, construção e pavimentação. Olha, Karime, na investigação das operações dessa empresa, a Receita Federal identificou um grande esquema de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro a partir da emissão de notas fiscais frias e com informações falsas. Pois é, a investigação, Carlão, identificou todos os beneficiados por esse esquema aí. Por isso, hoje eles foram alvos dos mandados de busca e apreensão. O repórter André Meirelles acompanhou essa movimentação conjunta da Polícia Federal, da Receita Federal e do Ministério Público. Está aqui ao vivo com a gente, traz mais informações. Muito boa noite, André. Então, todos os mandados foram cumpridos, mas desta vez não houve prisão, não é isso? Boa noite. Exatamente. Muito boa noite, Karime, Carlão. Boa noite também a todos que nos acompanham ao vivo aqui na 100.7, programa 18 horas aqui na Rádio Mix. Olha, até o momento não ocorreram prisões, mas foram emitidos 16 mandados de busca e apreensão nesta operação denominada Dente de Marfim, que foi deflagrada na manhã de hoje. De acordo com a Polícia Federal, as investigações iniciaram há 3 anos, quando foram detectados indícios de que empresas que atuam no ramo de limpeza pública comercializou com empresas de fachadas. Essas empresas, elas emitiram notas fiscais suspeitas de serem frias entre os anos de 2016 e 2021, no valor de 48 milhões de reais. E isso tudo com sonegação fiscal estimada em mais de 21 milhões de reais em tributos federais. Somadas as penas dos crimes de sonegação fiscal, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e corrupção podem ultrapassar os 30 anos. E o nome dessa operação é Dente de Marfim. Ela aí, segundo a polícia, é uma alusão à empresa investigada que
que tem o nome de um mamífero da mesma família dos elefantes e que foi extinto aí há mais de 10 mil anos. A operação é resultado de uma cooperação entre os órgãos federais, a Receita, a Polícia e o Ministério Público. O alvo das investigações são essas empresas que foram contratadas para fazer a limpeza pública aqui na capital amazonense. E no início da semana, né, também teve, como você falou, Karime, outra operação, né? Operação Entulho. Então, só para que fique bem claro aqui, essa operação que aconteceu hoje pela manhã não é a mesma operação que aconteceu na terça-feira em Entulho. É uma outra operação, mas aí também acaba tendo essa ligação por ser também investigado empresas que fazem aí, então, a limpeza aqui da capital amazonense. Essa empresa que está sendo investigada agora é a Mamute Conservação, que prestava serviços de limpeza e que foi contratada em 2016, ainda aí sob a gestão do ex-prefeito de Manaus, Arthur Vigílio Neto. Quem trouxe essa informação também e alguns outros detalhes dessa operação durante uma coletiva de imprensa que aconteceu hoje também é o delegado de repressão à corrupção e crimes financeiros da Polícia Federal, o João Marcelo Uchoa. Vamos ouvir ele agora. Essa empresa que presta serviço de limpeza pública, ela foi contratada inicialmente em 2016, num processo sem licitação, e se perdurou no poder ali da execução daquele serviço a partir de uma decisão judicial de uma desembargadora hoje já aposentada compulsoriamente. No entanto, mesmo após a passagem da gestão municipal, essa empresa se manteve contratualmente executando esse serviço de limpeza, e nós identificamos, a partir das diligências que foram realizadas ao longo desses anos, como o Dr. Sábio colocou, troca de favores, nomeações de parentes da empresa na secretaria municipal, e além de haver indícios de pagamento de vantagem indevida ao gestor da secretaria. Posteriormente, a gente acredita que houve alguma desavença entre os empresários e a gestão municipal, que resultou na saída dela da execução desse serviço. De todo modo, ela chegou a ser beneficiada com um novo contrato de menor valor em outra secretaria e continua executando esse serviço, tendo essa relação com a Prefeitura de Manaus. 18 horas. A gente acompanhou a fala do delegado federal, Marcelo Uchoa, sobre a Operação Mamute. Agora, André, a Prefeitura já emitiu alguma nota, já se posicionou a respeito do assunto? Olha só, Karime, Carlão, em nota, a Prefeitura de Manaus afirma apoiar de forma irrestrita as investigações conduzidas pela Polícia Federal. O órgão ainda declara que os fatos investigados são relacionados a uma empresa cujo contrato foi firmado pela gestão anterior, porém desfeito pela atual administração. Por último, a gestão pública diz prezar, entre aspas, pela total transparência e prestará todas as informações necessárias para a apuração, fecha aspas. Então, essa foi o posicionamento da Prefeitura de Manaus até agora. E também temos aqui uma nota que fala assim, que fala após aí as operações em Entulho e Marfim das autoridades federais. A nota é do Comitê Amazonas de Combate à Corrupção. Ela lançou uma nota pública pedindo o maior empenho da Câmara Municipal de Manaus, do Ministério Público do Amazonas e do Tribunal de Contas do Amazonas para análise dos contratos efetuados pelo Poder Executivo de Manaus com as empresas de serviços de limpeza pública. Eles querem que objetivem a transparência, a legalidade, a impessoalidade, a publicidade, a moralidade e a eficiência, são os princípios constitucionais impostos à administração pública. Segundo o comitê, a Polícia Federal, a Receita, realizam operações contra a corrupção praticada por empresas e empresários que prestaram e prestam serviços para a Prefeitura de Manaus, envolvendo a área de capinação, de coleta e de destinação do lixo, com a constatação da sonegação fiscal de mais de 100 milhões de reais entre os anos de 2016 e 2021, que é a Operação Entulho, e começando aí de 2016 a 2022, que é a Operação Dente de Marfim. É muita grana, hein, André? Exatamente. Nossa, muito dinheiro. Exatamente. E no final do documento, o comitê
O Comitê Amazonas de Combate à Corrupção destaca o trabalho de excelência nas investigações e apurações desenvolvidas pela Polícia Federal e a Receita Federal, que fizeram aí essas duas operações só essa semana, Karine, Carlão. Valeu, dinheiro público, né, Carlão? Indo pelo ralo. Exato. Obrigada pelas informações, André Meirelles. Boa noite, bom trabalho. 6h10. Olha só, hoje, 2 dias depois de serem presos por suspeita de fraudes na limpeza pública de Manaus, empresários alvos da Operação Entulho foram liberados pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região. A decisão foi da desembargadora Maria do Carmo Cardoso e saiu na madrugada desta quinta-feira, horas antes aí da outra operação envolvendo mais esquemas fraudulentos na limpeza pública da capital, como nós acabamos de falar. Exato, Carlão. Só para lembrar, a Operação Entulho investiga o envolvimento de empresários, representantes de empresas e funcionários num esquema de fraudes e sonegação de impostos em contratos com a Prefeitura de Manaus. Na ocasião, 13 mandados de busca, apreensão e prisão foram cumpridos. Segundo a investigação da polícia, os investigados faziam parte de uma organização criminosa. Entre os anos de 2016 e 2021, as empresas emitiram 245 milhões de reais em notas fiscais. As investigações indicam que a sonegação alcançou 100 milhões de reais. E é muito dinheiro, dinheiro público, né, Carlão? E pelos valores aí não se trata de lixo, mas sim de uma mina de ouro que enriqueceu ilegalmente muita gente. Agora 6h11, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha aí, a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, suspendeu o julgamento da ação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. O julgamento vai ser retomado na próxima terça-feira, dia 27, Karine. Pois é, Carlão, o julgamento foi suspenso depois da apresentação do parecer do Ministério Público Eleitoral, que defendeu a inegibilidade de Bolsonaro, mas contestou a procedência da ação contra Braga Neto. Lembrando que Braga Neto foi candidato a vice-presidente na chapa com Bolsonaro na última eleição. E o nosso correspondente em Brasília, o jornalista Carlos Eduardo Matos, ele acompanhou esse caso, traz agora ao vivo pra gente mais informações. Muito boa noite, Cadu, seja bem-vindo, Cadu. Então, a situação não é nada favorável para Bolsonaro, não é mesmo? Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Karime, na verdade, o TSE concluiu a primeira fase do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. O ministro Alexandre de Moraes, ele suspendeu a sessão, mas é porque o julgamento vai durar muitos dias, provavelmente uma semana. Então, o dia de hoje é considerado a primeira fase do julgamento. E essa primeira fase foi composta pela leitura do relatório do corregedor Benedito Gonçalves, um relatório aí de 82 páginas, o qual ele acusa Jair Bolsonaro de ter usado as redes públicas de comunicação para transmitir aquela fatídica reunião com os embaixadores no Palácio do Alvorada, onde ele colocou em dúvida a confiabilidade do sistema eleitoral, ou seja, ele usou a comunicação pública do país para espalhar fake news. Essa é a avaliação do relator. E segundo ele, o ministro Benedito Gonçalves, Bolsonaro fez dezenas de ataques contra o sistema eleitoral ao longo de 2021 e 2022. E depois dessa longa explanação do relator, foi a vez da defesa fazer o seu trabalho, dentro daquela tese de liberdade de expressão, né, que a gente já conhece. Os advogados não trouxeram nenhum elemento novo que pudesse mudar o atual quadro, né, que é de possível condenação de Bolsonaro e a inelegibilidade dele nos próximos 8 anos. Logo em seguida, a apresentação da defesa, falou aí o advogado do PDT, que é o partido que entrou com ação contra Jair Bolsonaro, e após a fala do advogado do PDT, foi a vez do Ministério Público Eleitoral, que reiterou o parecer do relator, que é de tornar Jair Bolsonaro inelegível. O Ministério Público entende que Bolsonaro cometeu desvio de finalidade, tentou tirar vantagem a seu favor usando o poder de presidente da República, cometeu um crime contra a legitimidade do sistema eleitoral e, como vocês disseram, Karime e Carlão, o general Braga Neto, o ex-vice-presidente da República, ficou de fora dessa confusão.
Na verdade, essa primeira fase aí foi meio que protocolar, viu? Foi um momento para que todas as partes colocassem em jogo as suas cartas e todos aí apresentaram aquilo que já se sabe, muitos elementos de acusação e poucos argumentos de defesa. Karime, nos bastidores, a derrota de Bolsonaro é dada como certa, viu? Tanto que Bolsonaro, desde ontem, ele vem fazendo burburinho, foi lá na porta do Senado, hoje ele está em Porto Alegre, fez um evento lá, ficou pendurado no carro, tentou fazer aquele movimento que é costumeiro dele, né? Tentando chamar atenção, fazendo um apelo para que pelo menos um dos magistrados peça vistas a esse processo e ele ganhe um pouquinho mais de tempo. É possível que isso aconteça, viu? Mas ainda assim, isso só vai prorrogar o que já é praticamente certo no entendimento final da corte, né? Dentro do PL, Karime, não há nenhuma surpresa, viu? Tanto que Valdemar da Costa Neto, presidente nacional do PL, ele vai manter Jair Bolsonaro como presidente de honra do partido, trabalhando aí para tentar expandir o partido nos municípios, fortalecer as candidaturas municipais, porque o PL tem uma ambição de ampliar suas bases nos municípios, né? Eleger o maior número possível de prefeitos. O PL vem trabalhando para fortalecer a direita no Brasil, tanto que uma pesquisa que saiu hoje da Quest Consultoria aponta para um fortalecimento da direita em todo o país, não só nas redes sociais, mas no contexto político eleitoral. E o PL vem trabalhando para construir novas lideranças mais moderadas. Eles estão aí investindo em Michele Bolsonaro, Ratinho Júnior está chegando um pouquinho mais perto, Romeu Zema, aquele governador que falou mal da Zona Franca, falou mal do Amazonas, ele é um pouquinho mais ideológico, né? E tem o governador do São Paulo, Tarcísio Freitas. Esse aí está um pouquinho na frente nessa disputa aí pela liderança, pela substituição do líder Jair Bolsonaro. A ideia do partido é minimizar a crise, isolar por um momento Jair Bolsonaro, tentar reduzir os danos para que Bolsonaro volte a trabalhar sem ter a credibilidade tão arranhada. Até porque a condenação deles são favas cantadas há muito tempo. Então, eles já estão trabalhando já com a página virada, tentando já reconstruir e não perder tempo para as eleições municipais. Karime, Carlão. Ricardo, olha só, o seu governador, o nosso governador Wilson Lima, ele está aí em Brasília e teve uma reunião com o presidente da Câmara dos Deputados, que é o Arthur Lira. Será se a Zona Franca de Manaus estava na pauta da reforma tributária, Cadu? Entrou na pauta, sim, o Carlão. Hoje o presidente Arthur Lira conversou com os governadores dos estados para tentar se chegar a um acordo sobre o texto da reforma tributária, que ainda não foi apresentado, viu, Carlão? O relator, o deputado Agnaldo Ribeiro, o relator da reforma tributária, né, ele disse que o texto final seria apresentado ainda hoje, mas até o momento não foi apresentado. Então vamos aguardar para amanhã. E o governo do Amazonas precisa ver essa proposta, né? O que o governo federal quer dessa reforma, para então apresentar uma contraproposta. E nós conversamos com o governador Wilson Lima, que disse que gostou da reunião de hoje, que foi na residência oficial do presidente Arthur Lira, aqui em Brasília, e ele falou com a gente sobre duas questões preocupantes aí. A primeira é a arrecadação do ICMS no destino, que isso prejudica a Zona Franca de Manaus, faz com que o ICMS arrecadado pelas indústrias, o governo do Amazonas não consiga absorver para investir, né? E também tem a questão da criação do fundo especial para compensar as perdas. 2 pontos que a gente já discutiu aqui. Então vamos ouvir Wilson Lima. Há preocupação por parte do Estado em todos os pontos. Agora, se vai ter cobrança só no destino, como se propõe, um IVA, ou se vai ter o IVA dual, o importante é que nesse processo haja a condição de competitividade para as empresas da Zona Franca de Manaus. Eu não tenho nenhum problema em apoiar uma reforma tributária em que tenha, por exemplo, só a cobrança no destino, mas desde que haja essa compensação
compensação dessas perdas que as empresas e o estado do Amazonas terão. Há uma proposta, né, que foi apresentada ainda há pouco pelo Bernard Api, de um aporte gradual nesse fundo, e a gente precisa efetivamente ver como é que virá o texto para que a gente possa opinar e entender que pontos são convergentes ou divergentes nesse processo. Então a gente precisa esperar o texto. Eu acho que a reunião que a gente teve aqui foi uma reunião importante de alinhamento político entre a Câmara Federal e também os governadores. Eu imagino que num outro momento também haverá uma reunião com prefeitos das principais cidades do Brasil, para que também eles sejam ouvidos, mas eu acho que há uma sinalização muito importante aqui da Câmara, no sentido de haver um diálogo, de haver uma construção com os estados sobre a questão da reforma tributária. 18 horas. A gente acompanhou a fala do governador do Amazonas, Wilson Lima, sobre o resultado da reunião que ele teve hoje em Brasília com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. E em pauta, é claro, Zona Franca de Manaus e reforma tributária. Ele está otimista, né, Cadu? Pelo menos com um aceno positivo para futuras negociações, não é isso? O negócio é aguardar mesmo. São duas palavras-chave aí nesse processo da reforma tributária, nesses últimos momentos. A primeira palavra-chave é pragmatismo e a segunda chave é otimismo. Pragmatismo para não dizer trator, né? O Arthur Lira, ele está muito motivado em votar a reforma tributária na semana de 3 a 7 de julho. A gente falou isso ontem, né? Que essa semana vai ser de segunda a sexta de votação. Pretende votar o arcabouço fiscal, que foi aprovado ontem no Senado com a relatoria de Omar Aziz, e vai votar nessa semana de 3 a 7, né? E vai votar o voto de qualidade do CARF e aí a reforma tributária. Não sei se vai dar certo. A questão é que a reforma tributária vai ser colocada em votação nessa semana, então Arthur Lira tem pouquíssimo tempo para trabalhar todas as partes, né? Todos os interesses. Aí os governadores, desde lá de trás, não estão muito satisfeitos com a proposta, porque acham que vão perder muita arrecadação com essa reforma. Então o trabalho de Arthur Lira hoje foi apaziguar, acalmar os ânimos, colocar todo mundo junto ali, e parece que o Wilson Lima, ele absorveu a conversa, ele comprou o argumento de Arthur Lira, então tá otimista, que é a segunda palavra-chave aí nesse processo, e é bom que todo mundo esteja, né, porque senão a reforma não sai. Agora vamos ver na realidade, quando o texto for pro Congresso, for pro plenário mesmo, aí a gente vai ver a briga, como é que vai ser. Nem tudo está resolvido por enquanto. Karime e Carlão. Sim, Cadu, para finalizar, hoje a amazonense Roselene Medeiros foi nomeada para chefiar a Regional Norte da Embratur. É isso mesmo, Cadu? Confirma? Confirma, Karime. Marcelo Freixo nomeou a ex-presidente da Amazonas Tua, Roselene Medeiros, que vai ser a coordenadora regional norte da Embratur, né, como você disse. Ela foi presidente da Amazonas Tour de janeiro de 2019 a março de 2021, durante o governo de Wilson Lima. E em 2020 ela foi eleita uma das 100 personalidades mais importantes do turismo brasileiro pela revista Pan-Rotas, né? E Roselene, ela vai assumir o cargo no dia 1º de julho. É um importante nome, é um abre-alas aí para o turismo do Amazonas, que está precisando, da região norte, né, que está precisando realmente. Ela vai ser anfitriã do presidente Marcelo Freixo, que vai ao Festival de Parintins nesse fim de semana. Nesse fim de semana, né, Karime? Eu desculpa que eu estou desconectado aí no Festival de Parintins. É no próximo, é semana que vem. No próximo, né? Isso aí. Então ela vai a Parintins primeiro e vai receber o Marcelo Freixo, que vai para lá. As dificuldades enfrentadas do turismo aí do norte do Brasil, a importância de se investir nessa região, né, não só no Amazonas, como no estado do Pará, nos outros estados, Amapá, Acre e Rondônia, que são regiões menos atrativas para a questão do turismo. Esse que vai ser o desafio de Roselene, né, que vai trabalhar aí num órgão que está sem dinheiro. Não tem dinheiro para trabalhar na divulgação do Brasil para o exterior, não tem dinheiro para trabalhar o turismo doméstico, então vai ser um desafio muito grande para Roselene Medeiros. Volto com vocês, Carlão e Karime. Obrigada pelas informações, Cadu. Boa noite, bom trabalho. Tchau. Tchau, gente. Até amanhã. Até amanhã, Cadu. 6h24, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha aí, a quantidade de garimpo de ouro na Amazônia cresceu mais de 90% em 8 anos. O levantamento é do Instituto Escolhas.
Exato, Carlão. E o levantamento revela que a área saltou de 79 mil hectares em 2013 para 151 mil hectares agora em 2021. Vamos acompanhar mais detalhes a respeito desse levantamento agora com Odinei Araújo. Esses números constam no relatório abrindo o livro Caixa do Garimpo, elaborado pelo Instituto Escolhas. Com o crescimento do garimpo de ouro na Amazônia em mais de 90% em 8 anos, a área de exploração passou de 79.200 hectares em 2013 para 151.700 hectares em 2021. Essa exploração é atribuída a diversas facilidades legais, inclusive por meio da Lei 12.844 de 2013. Essa lei dispensa as empresas compradoras de ouro da responsabilidade de apresentarem a origem legal do metal. A lei exige apenas que as empresas guardem formulários em papel, preenchidos à mão, com declaração dos vendedores sobre a origem do ouro, porém sem qualquer necessidade de comprovação dessa origem. Para o ativista ambiental João Vitor Cascais, do Conselho Criativo Ambiental, essa facilitação ao garimpo no Brasil tem resultado em diversos crimes na região. É muito importante salientar que a gente já está convivendo, né, com as consequências disso, tá? Desde o início do ano, né, com aquelas notícias, aquela mega operação que o governo federal fez para dar um suporte, né, um auxílio até para as crianças, né, dos povos originários que estão sofrendo demais com isso, seja com a poluição, né, dos rios e afluentes com mercúrio, a degradação e a exploração ali de todos os recursos naturais que levaram, inclusive, essa população a passar fome, né? O impacto negativo foi enorme mesmo, tá? Seja falando em vidas, né? Falando em pessoas, comunidades. A pesquisa também aponta que a lei de 2013 dificultou o trabalho das autoridades em identificar ouro de origem ilegal e o combate à lavagem de dinheiro. O ativista ambiental João Vitor Cascais também lembra que não se pode esquecer o rastro de danos ambientais que o garimpo deixa no Brasil. Infelizmente, a degradação, né, do solo, do subterrâneo, aí, do subaquático, né? Essa terra ela tá arrasada, ela vai ser aí uma terra que não vai ter fertilidade, ela foi mexida, então isso vai perdurar por séculos até. Então os impactos eles são gigantes e os esforços, né, do governo federal, apesar de terem, né, fazerem alguma diferença, no momento são mínimos, né, do que de fato eles poderiam fazer. Na avaliação do Instituto Escolhas, a Lei 12.844 de 2013 foi aprovada por uma visão de que a garimpagem era uma atividade individual e de pequena escala, mas o estudo revela que os garimpos amazônicos são feitos com altos investimentos e têm grande retorno financeiro para a cadeia envolvida na exploração do ouro. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6 horas e 27 minutos. Olha só, hein? O trânsito de Manaus continua fazendo suas vítimas. Um micro-ônibus amarelinho atropelou uma moto. 3 pessoas morreram. O acidente aconteceu ontem de noite na comunidade Novo Reino, no bairro São José Operário. Carlão, os 3 adolescentes que estavam na moto foram arremessados com a violência da batida do micro-ônibus. 2 rapazes, ambos de 15 anos, morreram na hora. A terceira vítima chegou a dar entrada em estado grave no Hospital João Lúcio, mas não sobreviveu aos ferimentos. Karime, a moto estava passando pela rua Aramaçá, no cruzamento com a rua Bahia de Marajó, quando foram atingidos pelo amarelinho. E as imagens de uma câmera de vigilância registraram o momento do acidente de trânsito. E são imagens impactantes, elas viralizaram, todo mundo assistiu, foi muito comentado. Bom, e essas imagens, é claro, devem ajudar a identificar o motorista do amarelinho, que fugiu do local sem prestar socorro. Olha só, acabou em tragédia a aventura de um grupo de turistas milionários que estavam no submarino e foram conhecer os destroços do Titanic. A embarcação perdeu contato com a guarda costeira no último domingo. Exato, e a guarda costeira americana, Carlão, confirmou hoje de tarde que os 5 homens que estavam no submersível Titã estão mortos.
Uma mega operação foi montada para encontrar o submarino, mas hoje de tarde os destroços foram encontrados. Ainda não foi informado se vão fazer buscas pelos corpos. Olha, para fazer essa aventura que terminou em tragédia, cada passageiro pagou $250 mil, o equivalente a 1,19 milhão de reais. E segundo a Guarda Costeira Americana, houve uma implosão catastrófica pela perda de pressão dentro do submarino. Ainda não se sabe em qual momento e por qual motivo a embarcação implodiu. Havia uma torcida, é claro, para que todos fossem localizados com vida, mas infelizmente não foi o que aconteceu. E daqui a pouco aqui no 18 horas, ex-secretário de Assistência Social de Manacapuru é preso, acusado de assédio e importunação sexual. É o nosso assunto em instantes. Olha, quando são 6h30, nós vamos conferir tempo e temperatura para amanhã. E amanhã já é sexta-feira. Tempo e temperatura e é com você, Karime. Previsão do tempo. E o sextou deve ser com sol e algumas nuvens de manhã e diminuição de nuvens à tarde. De noite, o tempo fica com pouca nebulosidade, segundo informações do Climatempo. A mínima prevista de 24 graus, a máxima pode chegar a 32 graus. As chances de chuva são de 83% e a umidade relativa do ar fica entre 59% e 94%. Olha, enquanto isso, o Rio Negro manteve estável de ontem para hoje na marca de 28 metros e 24 centímetros acima do nível do mar. 18 horas. Olha, o ex-secretário de Assistência Social do município de Manacapuru, que é o Rosinaldo Cavalcante Moura, foi preso em Belém nesta quarta-feira por suspeita de assédio e importunação sexual praticado contra ex-funcionárias da secretaria, Karime. Olha aí. Carlão, ele foi afastado do cargo na sexta-feira passada. Rosinaldo Cavalcante foi preso num hotel na capital paraense, durante uma ação conjunta da Polícia Civil do Amazonas e do Pará. Vamos acompanhar mais detalhes a respeito do assunto agora com Rodrigo Soares. Rosinaldo Cavalcante Moura, de 51 anos, estava em um hotel no bairro de São Brás, na capital paraense, quando foi surpreendido por uma ação da Polícia Civil do Amazonas com o apoio de autoridades do Pará. O ex-secretário de Assistência Social do município de Manacapuru é suspeito de assédio e importunação sexual praticado contra ex-funcionárias da secretaria no interior do Amazonas. Ele foi afastado do cargo na prefeitura de Manacapuru na última sexta-feira. O suspeito estaria participando de um evento religioso na capital paraense quando foi preso no local. O crime de assédio sexual pelo qual o ex-secretário é suspeito consiste no fato de o assediador constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o assediador da condição ao exercício de emprego, cargo ou função, como explica o advogado criminalista Luan Mendes. No assédio sexual, é fundamental que exija uma superioridade hierárquica entre o agente criminoso e a vítima do crime. É um crime que é praticado quando o autor de alguma forma constrange a vítima a lhe conceder vantagem sexual. E aí nós temos como exemplo o chefe que ameaça demitir a secretária caso ela não acabe cedendo ao anseio sexual do agressor. Diferente da pena do crime de importunação sexual, o crime de assédio tem uma pena mínima de 1 ano, que pode chegar até 2 anos. Essa pena também pode ser aumentada de 1/3, caso a vítima do crime seja menor de 18 anos. Para o assédio sexual, a pena é de 1 a 2 anos, podendo ser aumentada em até 1/3 quando a vítima for menor de 18 anos. Quanto ao favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual, a pena varia de 2 a 8 anos. Rodrigo Soares para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Para 6h33, boa tarde para você, boa noite, para você na Sintonia 7. Olha só, há 8 dias do Festival de Parintins, a Agência Reguladora de Serviços Públicos, delegados e contratados do Amazonas, a Arceban, deflagrou a operação para fiscalizar as embarcações que estão saindo de Manaus com destino à ilha Tupinambarana. Olha aí, Carlão, e o repórter
repórter André Meirelles volta a conversar com a gente aqui ao vivo para trazer mais informações. Boa noite, André. Então, essa operação vai continuar durante as próximas semanas, né? Conta pra gente mais detalhes. Boa noite mais uma vez. Olha, como parte da Operação Parintins 2023, a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados e Contratados do Amazonas, a ACEPAM, reforça a fiscalização das embarcações que estão saindo de Manaus com destino ao município de Parintins, onde ocorrerá aí o 56º Festival Folclórico. As ações estão sendo coordenadas pela agência com apoio da Superintendência Estadual de Navegação, Portos e Hidrovias, da Amazonas Tour e também da Polícia Turística. O diretor-presidente da agência, o João Rufino, ele disse que os fiscais da ACEPAM estão apoiando a Marinha do Brasil no posto deslocado próximo ao Encontro das Águas. No local, todas as embarcações com direção ao município de Parintins serão paradas, fiscalizadas e só poderão seguir viagem se possuírem o passo emitido pela Marinha do Brasil. E a partir do dia 28 de junho, os fiscais da ACEPAM estarão no porto do município acompanhado de outros órgãos estaduais e federais para assegurar que as embarcações estejam dentro dos padrões de segurança necessário para garantir a qualidade aí do serviço. E os postos da ACEPAM no transporte hidroviário intermunicipal, a agência reguladora conta com no Porto de Manaus, atendendo as balsas da Manaus Moderna, que fica ali no centro da capital amazonense, na Zona Sul. E o posto multimodal em Careiro da Várzea, que fica a 25 quilômetros aqui da capital. Então, essa fiscalização acontece aí para evitar qualquer tipo de transtorno, qualquer tipo de problema e acidente, para fazer com que todos os que vão viajem aí, né, com segurança até Parintins, Karine, Carlão. Obrigada pelas informações. Legal. André Meirelles, boa noite, bom trabalho, bora, bom festival. Bora. 6h36, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha aí, hein? O Partido Socialista Brasileiro, que é o PSB, entrou com ação no Supremo Tribunal Federal pedindo isenção de tributos para produtos da Zona Franca de Manaus. Exato, e a repórter Oginé Araújo tem mais informações sobre esse pedido. Vamos acompanhar. Em meio à indefinição de como ficarão os benefícios fiscais da Zona Franca de Manaus diante da reforma tributária, o Partido Socialista Brasileiro, PSB, entrou com uma ação junto ao STF, o Supremo Tribunal Federal, pedindo que seja mantida a imunidade da contribuição dos impostos federais PIS e COFINS nos serviços prestados na Zona Franca de Manaus. Segundo o documento, órgãos da Justiça Federal como os TRFs, os Tribunais Regionais Federais, em diversas ocasiões, já declararam o direito à imunidade tributária da contribuição desses impostos, de maneira geral, a prestadores de serviços no Polo Industrial de Manaus. O presidente regional do PSB no Amazonas, o ex-deputado estadual Serafim Correa, que também é economista, diz que a DPF, ação de arguição de descumprimento do preceito fundamental, tenta sensibilizar o STF em favor do modelo econômico do Amazonas. Nós temos inúmeras decisões dos tribunais regionais federais dizendo que na Zona Franca de Manaus, dentro da Zona Franca de Manaus, há imunidade em relação a PIS e COFINS. No entanto, existem acórdãos que divergem disso, em minoria, mas existem. Então, objetivando uniformizar toda essa situação, o partido entrou com a arguição de descumprimento do preceito fundamental, que é uma das formas de controle concentrado de constitucionalidade. O PSB afirma em sua petição que a equalização tributária no Polo Industrial de Manaus não se limita a um setor econômico, mas a toda a cadeia de atividades que atua no desenvolvimento da região amazônica, conforme Serafim Correa. O PSB é um partido comprometido com os incentivos fiscais da Amazônia, por entender que esse é um mecanismo válido para diminuir a desigualdade regional. Embora não seja um único mecanismo, ele é um dos mecanismos que nos permite a tentativa de equilibrar as diferenças que existem entre a infraestrutura do Norte, do Nordeste e do Sudeste. E nós esperamos obter êxito
porque o êxito do PSB será o êxito da Zona Franca de Manaus. A relatora da ação no STF é a ministra Carmen Lúcia. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Para 6h39, você no melhor mix do Brasil. E daqui a pouquinho você confere em mais uma edição do 18 horas que a Câmara Municipal de Manaus aprova a construção de um posto de gasolina numa área verde de Manaus, hein? 18 horas. Olha só, o Ministério Público Federal constatou insegurança alimentar e risco de morte de indígenas e anomames que ficam no lado do Amazonas. Isso por causa dos deslocamentos que eles são forçados a fazer para cadastros e saques de benefícios em cidades como Barcelos, no Médio Rio Negro e aqui no Amazonas, Karine. Pois é, Carlão, o Ministério Público pede que a Justiça obrigue o governo federal a enviar servidores para a região em caráter emergencial. Isso com o objetivo de diminuir a vulnerabilidade atual dos Yanomamis. Vamos saber mais detalhes a respeito desse assunto agora com André Meirelles. Centenas de Yanomamis que se deslocam a Barcelos, no interior do Amazonas, todos os meses para cadastro e saques de benefícios, enfrentam jornadas que podem durar até 9 dias, pois as viagens são feitas em embarcações com motores de baixíssima potência. Na semana passada, vídeos encaminhados ao Ministério Público do Amazonas com registro de destruição de barracas por um temporal que feriu crianças em Yanomamis embasaram um pedido encaminhado à Justiça Federal na última quinta-feira. A Justiça aponta insegurança alimentar e risco de morte de indígenas e Yanomamis, que ficam ao lado do Amazonas, em razão de deslocamentos forçados de centenas de Yanomamis para cadastros e saques de benefícios em cidades como Barcelos, no Médio Rio Negro. Por isso, a Procuradoria quer que o acesso a benefícios ocorra diretamente nas comunidades, sem a necessidade dos longos deslocamentos forçados, e determina que a FUNAI, a Caixa Econômica Federal e o INSS sejam condenados pela Justiça para a adequação das políticas públicas referente a benefícios sociais, como aposentadorias e Bolsa Família, como explica a promotora de Justiça do Estado, Carla Cristina Silva Souza. Essa decisão foi proferida na data de ontem e segue aí com um prazo de 10 dias para posterior respostas. E os órgãos que foram acionados, em resumo, são o INSS em relação à concessão de benefícios previdenciários, que muitos desses indígenas têm direito também, como é o caso do BPC, né, o benefício de prestação continuada para alguns deles, a Caixa Econômica Federal em relação à questão do programa Bolsa Família, a FUNAI, a Central de Abastecimento de Alimentos também. Então, todos esses órgãos, de forma concatenada, criar a rede estrutural que já está em funcionamento para prestar esse devido auxílio e suporte na concessão de serviços à população indígena. Conforme o Ministério Público, a realidade cultural diferenciada de povos indígenas de recente contato deve ser levada em conta pelos órgãos públicos, porque o problema também vem se estendendo a outros indígenas do Amazonas. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, o governo do presidente Lula decidiu ampliar a atuação do Ministério da Defesa nas ações de combate ao garimpo ilegal no território indígena Yanomami e também no enfrentamento da emergência em saúde pública desse povo. O decreto com a mudança foi publicado hoje, quinta-feira, no Diário Oficial da União. Então, Carlão, o que muda na prática? É o seguinte, os militares que antes apenas davam assistência de inteligência e logística, agora vão poder atuar diretamente no combate às ações dos garimpeiros. Vão patrulhar a região, realizando revistas de barcos e de pessoas suspeitas. E a partir de agora, vão poder
também efetuar prisões em flagrante. O garimpo ilegal na terra indígena Yanomami quase triplicou nos últimos anos. Passou de 14 quilômetros quadrados em 2020 para quase 42 quilômetros quadrados em 2022. Mix. Agora são 6 horas e 44 minutos. Chegou a hora de conferir os bastidores da política local, da política amazonense. Com ela, Carlão. Estamos com ela aqui, estamos com Cíntia Blink nos estúdios. Boa noite, ao vivo e em cores. Exato, então, Cíntia, muito boa noite. O clima entre conservadores do Partido Liberal está cada vez mais tenso, ouvi dizer. Também para não convidar para a mesma mesa o deputado Capitão Alberto Neto e o Coronel Menezes. Não vai dar certo isso, Cíntia? Conta pra gente. Boa noite, Carlão. Boa noite, Karime. Você tá muito bem informada. Olha aí. Boa noite pra você que tá ouvindo a gente na 100.7. Pois eu já tinha falado aqui ontem, a gente começou a falar sobre esse climão que acontece entre Coronel Menezes e o Capitão Alberto Neto, porque teve aquela live em que Coronel Menezes cobrou ali publicamente o Capitão Alberto Neto. Vamos lembrar o pano de fundo de tudo isso, que é Capitão Alberto Neto e Menezes, eles têm uma disputa interna para saber quem vai ser o candidato do PL para 2024, para saber quem vai ser o candidato a prefeito. E aí ele foi para uma live, Coronel Menezes, e criticou ali bastante o adversário dele dentro do partido. Ele chegou a ventilar ali aquele assunto sobre o presidente regional do PL, Alfredo Nascimento, ter um interesse em deixar Alberto Neto fora da Câmara dos Deputados para que ele assuma, já que é o suplente, para que ele assuma uma vaga lá em Brasília, uma vaga de deputado federal. Isso tudo a gente conversou ontem, mas qual que é a novidade agora? A novidade é que em uma entrevista, o deputado federal Alberto Neto disse a seguinte frase, abre aspas, Menezes seria um excelente quadro do PL para ser vereador em 2024. Eita. Essa foi... Não Perguntaram, o que o senhor achou ali da live? Ele respondeu essa, vai ser um bom vereador. E eu fui contar lá pro Menezes o que estava acontecendo, que eu sou dessas, e fui perguntar para ele o que ele achou dessa provocação de Alberto Neto. E ele me respondeu de uma forma muito simples, muito sucinta, que foi Provérbios 16:20. Me mandou uma citação. Ele nem escreveu a citação, tive que ir atrás, dei um Google e vamos ver se a gente consegue entender alguma coisa do que ele quer dizer com isso. A citação diz o seguinte: quem examina cada questão com cuidado prospera, e feliz é aquele que confia no Senhor. Eu entendo que ele quer ser vereador mesmo. Não sei vocês. Não entendi, foi nada. Porra, não é, gente? Eu fiz um grande esforço. Karime, Carlão. Enfim, seja o que Deus quiser, né? Olha só. Acho que essa citação era melhor. Pronto. Lá na Câmara ainda, olha só, a Câmara Municipal de Manaus aprovou a liberação de uma área verde. Uma área verde para a construção de um posto de gasolina. Pode isso, Cíntia? Então, pode ser que possa, se for aprovado, porque está na mão do prefeito Davi Almeida. Aprovou na Câmara Municipal de Manaus, teve voto contrário, e vou contar melhor essa história, porque não só teve voto contrário, como teve muita discussão. Vamos entender que ele está tentando excluir um trecho da área de proteção ambiental, Floresta Manaus, e permitir a construção de um posto de combustível ali naquela localidade. A justificativa do vereador Diego Afonso, que foi quem fez a proposta, é de que a zona original dessa APA, ela já foi totalmente desconfigurada em nome do desenvolvimento socioeconômico da região, de tal forma que já existem áreas em que termos práticos não se modam a característica de APA, ou seja, é APA no papel, mas não está valendo. Só que essa resposta, ela não convenceu alguns vereadores. Por exemplo, o vereador Rodrigo Guedes. Outro vereador foi o William Alemão, que antes tinha até subscrito esse projeto. Depois ele volta atrás e critica bastante. E por último, o vereador Kennedy Marques. O vereador Rodrigo Guedes, ele pediu que o projeto fosse retirado de pauta, mas não deu certo. O William Alemão, como eu falei, ele chegou, a subscrever o projeto, mas depois ele passou a defender a desaprovação. Alemão pontuou ali várias ilegalidades sobre a proposta, incluindo que ele estaria se baseando num plano diretor que já foi revogado pela Câmara Municipal de Manaus em 2014. E o projeto, como eu disse, ele acabou aprovado, seguiu para a sanção do prefeito e a gente tem que continuar acompanhando para saber se vai ser sancionado ou se vai ser vetado. Karime, Carlão.
Cíntia, agora conta pra gente essa história aqui, explica melhor, que parece que o vereador Raif Matos, ele quer que a justiça proíba a participação de crianças na parada do orgulho LGBTQIAP+, programada agora aqui em Manaus agora para agosto, não é isso mesmo? É isso mesmo. A gente falou um pouquinho disso ontem também, porque quem trouxe essa discussão primeiro foi o delegado Péricles lá na Assembleia Legislativa, mas no caso dele, ele falou sobre fazer um projeto para impedir aí a participação das crianças na parada do orgulho da comunidade. E Raif Matos já vem com uma outra estratégia. Ele entregou para um juiz de direito de infância e da juventude infracional, o Eliezer Fernandes Júnior, um ofício solicitando a análise de providências para justamente isso, fazer com que crianças e adolescentes não possam participar do evento, que tenha uma idade mínima. E é isso, Karime e Carlão. Valeu, Cíntia Blinks. Beleza, pode. Tá ótimo. Amanhã é sexta, hein, Cíntia? Amanhã é sexta, tem muita coisa. Obrigada pelas informações, Cíntia Blink. Boa noite, valeu, bom trabalho. Cíntia. 6h49, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. E agora nós vamos conferir as dicas de cinema com ele. É o Caio Pimenta. Olá, eu sou Caio Pimenta do Cine7 e é hora de conhecer as estreias nos cinemas de Manaus neste fim de semana. Já que estamos próximos de férias escolares, nada melhor do que um filme da Pixar. Elementos é uma animação que se passa em uma sociedade extraordinária, na qual os 4 elementos da natureza, ar, terra, fogo e água, vivem em completa harmonia. Isso será transformado com a aproximação de Faísca e Gota, 2 jovens que prometem desafiar o sistema. Já Jennifer Lawrence está deslumbrante em uma comédia com um título sugestivo. Que Horas Eu Te Pego traz a estrela como uma jovem falida prestes a perder a casa. Desesperada, ela aceita um emprego no mínimo estranho. Namorar um adolescente de 19 anos totalmente introvertido e desajeitado. Agora, para quem quer uma história mais séria, tem uma boa opção. É um policial do diretor de Relatos Selvagens. O Damon Cisifron comanda Sede Assassina. A produção traz a Shailene Woodley interpretando uma policial que luta contra os próprios demônios do passado, quando é recrutada por um investigador do FBI para ajudar a rastrear o paradeiro de um assassino perturbador. É isso, eu fico por aqui, mas na semana que vem eu retorno com a companhia do arqueólogo mais famoso da história do cinema. A gente se encontra, até lá, tchau. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, boa noite para você em 100,7 na sintonia certa. Daqui a pouquinho tem esporte com Cid Soares. Olha só, abrindo oficialmente a temporada dos festivais folclóricos dos bairros de Manaus, a Zona Sul dará início à programação com o 8º Arraial da comunidade do bairro Praça 14. Este ano, de junho até agosto, serão realizados 31 festivais folclóricos nos bairros, hein, Karine? Eu adoro, Carlão. Amo essa época do ano. São os arraiais, quermesses e festivais folclóricos que foram contemplados pela chamada pública. Muito show. Os eventos devem acontecer entre os dias 23 de junho, amanhã, até o dia 25 de agosto, em todas as zonas da cidade. A gente acompanha os detalhes agora com André Meirelles. Abrindo oficialmente a temporada dos festivais folclóricos dos bairros de Manaus, nesta sexta-feira, a partir das 18 horas, o bairro da Praça 14, na Zona Sul, dá largada aos festejos juninos, com o 8º Arraial da comunidade, na rua Iamundá, com 3 dias de festejos. A programação segue até este domingo. Este ano, de junho até agosto, serão realizados 31 festivais folclóricos nos bairros. O diretor-presidente da Manaus Cult, Oswaldo Cardoso, destaca que o retorno dos festivais nos bairros, suspensos desde 2019, recebem apoio com serviços de sonorização, iluminação, palco e banheiros químicos. Ajustamos as contas da Manaus Cult para que pudéssemos voltar com apoio aos festivais de bairros. Isso é um marco importante,
Nossa expectativa é que moradores, as associações, os organizadores de modo geral, possam realizar um grande festival. O mais interessante desse apoio é que, além de ser feito de forma democrática, todas as zonas serão atendidas, contribuindo para mantermos esta tradição que vem desde os anos 60 nas comunidades da cidade. Nesta edição, 40 propostas foram inscritas e analisadas pela comissão e 31 foram habilitadas. Os eventos acontecem entre 23 de junho e 25 de agosto em todas as zonas de Manaus. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Economia. Conferindo agora os indicadores econômicos de hoje, o dólar fechou em baixa de 0,09% e registra menos patamar aí cotado a R$ 4,77. Com o resultado, a moeda americana acumulou queda de 1,05% na semana e o euro fechou o dia em queda de 0,17%, comercializado aos R$ 5,23. O Bitcoin encerrou o dia valorizado em 0,39%, comercializado a R$ 144.443. E o Ibovespa encerrou a sessão em baixa de 1,23% aos 118.934 pontos. O levantamento revela que a arrecadação do governo federal somou 972,9 bilhões de reais no período de janeiro a maio deste ano. O número representa a maior da série histórica, iniciada em 1995. A informação foi divulgada hoje pela Receita Federal. De acordo com os dados, em maio, o montante recebido por meio de impostos e contribuições pela Receita Federal foi de 176,8 bilhões de reais. Mix. 18 horas. Esporte. E é com ele, Cid Soares. Chega junto, conta pra gente os destaques de hoje do esporte. Boa noite. Boa noite, Karime Carlão. O André Meirelles. Tudo certo aí? Olha, o Nacional está próximo de se garantir matematicamente no mata-mata na Série D. Ano que vem, se Deus quiser, já a Série C nasce pra cima. Neste fim de semana, enfrenta o São Raimundo de Roraima, fora de casa. E o técnico João Carlos Cavalo terá o reforço do lateral esquerdo Gilmar, que retorna de uma lesão. Portanto, nasce em Roraima, é só torcida. Agora o 3B da Amazônia venceu o Recanto da Criança ontem por 2-1 pela segunda rodada do Barezão Feminino 2023. O Recanto é o atual campeão estadual, enquanto que o 3B detém os títulos de 2019 e 2021. Com a folga no calendário na terceira rodada, o 3B volta a campo apenas no dia 5 de julho, 3h30 da tarde, pela quarta rodada contra o JC de Itacoatiara. O jogo que acontece no centro de treinamento do 3B. E olha, no início da tarde, o Manaus fez 2 anúncios. O primeiro, ele confirmou a saída do volante Charles para o futebol do exterior e logo em seguida anunciou a chegada do volante Thalisson, ex-ABC do Rio Grande do Norte. O clube tenta regularizar Thalisson junto à CBF a tempo para que ele esteja à disposição contra o Confiança, um jogo que rola depois de amanhã, sabadão, no Estádio da Colina, e o duelo será válido pela 10ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. E o Coritiba, esse aí concretizou a venda de 90% da Sociedade Anônima de Futebol a Tricorp Investimentos por R$ 1,1 bilhão. A partir de agora, portanto, a empresa passa a ser responsável por gerenciar o futebol do Coritiba. A venda dependia da aprovação da juíza responsável pela recuperação judicial do Coxa. A homologação foi realizada hoje. E o advogado Marcelo Mendes, que defendeu o Santos no caso das confusões daquele clássico entre Corinthians e Vila Belmiro, na última quarta-feira, demonstrou estar satisfeito com a decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, que não interditou o estádio do Santos, o Peixe. Portanto, o presidente do STJD, José Perdiz de Jesus, determinou que o Santos jogue sem torcida, até como visitante, por 30 dias, até que o caso seja julgado pela corte. Grêmio e América Mineiro se encaram daqui a pouquinho às 19 horas. Vasco vai encarar o Goiás às 8 da noite. No mesmo horário, Coritiba enfrenta o Internacional e o Botafogo pega o Cuiabá também às 8h30. Às 9h30 da noite, Dona Karime, prepare-se porque tem Flamengo, Mengão e Bragantino. Todos com transmissão pelo Premier, e era o que tínhamos para hoje. Valeuzaço, Cid Soares, pelas informações. Valeu. Agora em Manaus, 6 horas e 58 minutos.
Vai sim. Vai, é ótimo. E seguimos direto para o Editorial 18 Horas. Editorial 18 Horas. Em meio ao noticiário político, quase passou despercebida hoje uma notícia que vai fazer grande diferença para o combate ao crime na Amazônia. O governo federal publicou o decreto que altera a atuação do Ministério da Defesa contra o garimpo ilegal. Anteriormente, a pasta que reúne Exército, Marinha e Aeronáutica era responsável apenas por fornecer dados de inteligência e transporte aéreo e logístico. Com a mudança, as Forças Armadas passam agora a atuar na execução de ações preventivas e repressivas contra crimes transfronteiriços e ambientais. Isso inclui a região de fronteira terrestre e também os rios e lagos da região. Os militares atuarão nas ações de patrulhamento, revista de pessoas, veículos terrestres, embarcações e aeronaves e de prisões em flagrante. Essa mudança deve fortalecer as ações contra o crime organizado na Amazônia e ajudar a melhorar os índices de violência e homicídio em toda a região, hoje considerada a mais violenta do país. 18 horas. Agora são 6h59, tem a saideira aí? Tem uma informação de trânsito, Olha aí, rapidinho, que Carlão. bom. Seguinte, Avenida Constantino Neri, nesse momento de volta para casa, próxima a Darcy Vargas, está com trânsito apresentando boa fluidez. Já Constantino Neri, próximo da Pedro Teixeira, em ambos os sentidos, o trânsito moderado com grande número de veículos que trafegam pela via. A orientação é de cuidado. Na Efigênio Salles, com Humberto Calderaro, trânsito carregado e atenção redobrada por passar pela via por causa de obras que acontecem no meio-fio. É isso. Agora sim, Karime, 7 em ponto, finalizando mais uma edição do 18 Horas. Boa noite. Obrigada pela companhia, um beijo, até amanhã. Até amanhã. Você ouviu 18 Horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.